As mais vivas imagens da sociedade brasileira de meados do século XIX ao início do século XX. Assim pode ser definida a obra de Angelo Agostini. Italiano de nascimento, escolheu o Brasil para viver aos 16 anos. Aqui trabalhou a vida inteira como cronista do cotidiano, retratando em desenhos e caricaturas tudo o que se passava à sua volta. O Ângelo Agostini foi o principal jornalista do Segundo Império e do início da República. Grande parte das notícias que ele dava, das reportagens que ele fazia, era através dos quadrinhos. Ele ia colocando aquilo, dava uma visão perfeita do que tinha acontecido, né, para as pessoas que não sabiam ler, que eram 75%. E refletia a vida mundana, a vida popular brasileira, né? O repositório iconográfico dele é o maior que se tem no Brasil, porque ele fez a crônica da vida brasileira sob todos os aspectos no jornal dele. E com ilustrações realistas que a pessoa está vendo, as ruas, está vendo a carruagem do imperador, a escolta do imperador, a roupagem das personagens, das pessoas da época, as contradições do país. Desembarcou esse artista com muita coragem. Olhou em torno e viu pouco mais que um vasto aras, onde se caldeavam raças. Havia a mucama, a mulatinha, o negro do eito, o feitor, o fazendeiro escravista, o Jornal do Comércio e 2 partidos políticos. Alugou casa e fundou a Revista Ilustrada, primeira manifestação séria de desenho humorístico entre nós. Saúde pública, higiene, estado das ruas, situação do transporte público, todos os ângulos que você olhar, seja no meio urbano, no meio rural, o Agostini dava a sua opinião, através de caricatura principalmente, ou da reportagem dele em quadrinhos. Porque isso dava uma comunicação muito grande, quem podia ler, lia o texto embaixo. E quem não soubesse ler, entendia perfeitamente através da imagem. Comentarista do lápis, aos 21 anos, Ângelo Agostini já está publicando caricaturas. Diabo Coxo é o nome da primeira revista que cria e na qual começa a expressar a veia humorística. Logo em seguida, edita a revista O Cabrião, palavra que o dicionário registra como a pessoa que importuna sem parar. O Cabrião promete ser sisudo todas as vezes que não lhe fizerem cócegas. Dirá em prosa e verso o que vir e ouvir em todas as praças. Ver os outros comer faz água na boca. Do Padre Nosso, o melhor trecho é o Venha a Nós. Candidato ao cobre dos leitores, empenhará a cabeça para fazer espírito jorrar de cada frase e copiar os carões, carinhas e caretas que melhor traço ofereçam ao creiom. No Cabrião, ele fez um desenho sobre o Dia de Finados, uma charge lá com os mortos, com os esqueletos dançando, etc. E não foi bem aceito aquilo pela sociedade, né? Ele estava sempre atacando os governos conservadores. E ele foi processado, foi o primeiro processo contra jornalista no Brasil. E depois, por motivos políticos, andaram apedrejando o jornal dele, ele foi para o Rio. No Rio, Ângelo Agostini trabalha no jornal O Arlequim e, em seguida, torna-se diretor de outro jornal, A Vida Fluminense. Em 1875, cria a Revista Ilustrada, onde solta a criatividade com toda a liberdade e não só revela um olhar atento às contradições sociais, como participa ativamente do debate dos problemas brasileiros do seu tempo. Ele também era meio a favor de que terminasse a guerra. Houve 300 mil mortos de ambas as partes.
E ele atacou também essa parte dos voluntários da pátria, as pessoas que eram obrigadas a ir para a guerra. Além de se posicionar contra a Guerra do Paraguai, Ângelo Agostini desafia o poder das elites escravistas e do imperador, usando apenas o traço do seu lápis. Flagrado ora dormindo, ora desabando do trono, o imperador Dom Pedro II vira um personagem cômico constante da sua pregação republicana. Abolicionista convicto, denuncia os horrores do regime econômico com os desenhos das cenas da escravidão. Como ele atacava muito a escravidão, os fazendeiros não queriam fazer assinatura. Mas a história do Zé Caipora era tão interessante, as crianças gostavam tanto, e as moças, os rapazes, que eles se viam obrigados a manter, a família pressionava, né? E a tiragem dele era maior da época, 4.000 exemplares. Perseguido por sua luta contra a escravidão, Ângelo Agostini teve que se refugiar na França. Com a abolição, já de volta ao Brasil, resolve finalmente tornar-se cidadão brasileiro. Ele, que vivia no Brasil desde os 16 anos, não queria ser cidadão de um país escravista. Joaquim Nabuco, companheiro na luta abolicionista, saudou a decisão. Ninguém como ele viu rugirem sobre a sua cabeça mais cóleras, mais ódios, mais ameaças. Mas Ângelo Agostini deve lembrar-se que está no Brasil desde criança e que esta é a sua pátria. Mais famosa criação de Ângelo Agostini, As Aventuras de Zé Caipora, aparecem em 1883 nas páginas centrais da Revista Ilustrada. Ele tinha essa grande vantagem, né? Que ele era o dono da revista, era o editor-chefe e era o principal desenhista. Aí é que ele conseguiu botar o Zé Caipora na página do meio, né? Ocupando as duas páginas. Se ele não fosse o dono, talvez ele não tivesse essa possibilidade. Antes disso, ainda em 1869, Ângelo Agostini havia criado o Nhoquim, um caipira rico e ingênuo atrapalhado com a vida urbana. Nhoquim, saído da imaginação fértil do jovem Agostini, é o primeiro anti-herói humorístico brasileiro e uma das primeiras histórias em quadrinhos do mundo. Mas é com Zé Caipora, personagem criado na maturidade, quando o artista já tinha feito 40 anos, que Agostini revela toda a sua genialidade. História fincada nas contradições entre os mitos tradicionais da vida rural e os hábitos urbanos de um Brasil que se modernizava, As Aventuras de Zé Caipora revelam a profunda identificação de Ângelo Agostini com a vida brasileira. É a primeira história em quadrinhos de aventura do mundo, o primeiro herói de aventura, a primeira heroína de aventura. Isso é uma coisa que os brasileiros têm que defender com unhas e dentes, enquanto alguém não publicar um álbum. Só vamos aceitar ser passado para trás quando alguém publicar um álbum semelhante a esse, né? É tão grande o sucesso de público de Zé Caipora que o personagem sobrevive à Revista Ilustrada. A terceira edição de suas aventuras surge na revista Dom Quixote, última publicação dirigida por Agostini. Em Um Malho, onde Agostini empobrecido passa a trabalhar como empregado, são publicados, a partir de 1905, mais 40 capítulos inéditos das aventuras de Zé Caipora. Agostini faria ainda para a revista infantil o Tico-Tico, o famoso letreiro cercado de anjinhos em cores vivas.
O artista velho e cansado retornava ao lirismo e ingenuidade do mundo infantil, quando a morte o alcança a 23 de janeiro de 1910.